está maluco, ó. Vais lá? Está maluco. O que é que achas da austriaca ter um namorado? Quem? Eu cantar faz que diga. O que é que achas da Elizabeth ter um namorado? Ah, sei lá, é maluca, a minha está meio tremenda. Sei lá, é agora que é maluca. Olha, ele dá carinho, que ainda dá o dinheiro, dá tudo, e ensina a falar. Ensina a falar que a minha não sabe falar. Vai para todo lado com ele, só. Não, ela não sabe falar? Não, também ficou motorizada também lá. Motorizada. Barba de baixo está nela, já lá dentro, e os moços, nem se falaram, os moços já sabiam. Eu sabia falar aquilo, viu a televisão e falava com o pai e a mãe. Olha, já está tirando carta de condução para conduzir o carro e passear com ele. Assim, já pagou. Ainda bem, coitado, tem direito à vida como as outras pessoas. Ainda bem. E foi uma coisa obrigatória, não foi por contar dela. É a vida.